Bem-vindos ao painel sobre a economia azul em Portugal. Eu gostaria de agradecer muito à Mafalda, à Helena, ao Pedro, estarem cá presentes nas suas qualidades de diretores da política de mar a nível nacional e a nível regional. E gostaria também de apresentar o José Carlos Lopes, que é alguém que tem estudado bastante o mar nos últimos tempos e que irá moderar este painel de debate. José, o painel agora está sob a tua moderação. Muito obrigado por teres aceito este convite. Obrigado, Miguel. Obrigado. Boa tarde a todos. Começo por cumprimentar e agradecer a todos a presença neste painel da Blue Info Summit, dedicado à economia azul em Portugal. Felicito o Miguel pela iniciativa deste evento e pelo enorme contributo que tem dado na partilha de conhecimento sobre as diversas vertentes da economia azul, bem como pela sua capacidade de agregar pessoas de várias zonas geográficas que valorizam a importância vital dos oceanos para os seres humanos. Neste painel, tenho o prazer de apresentar 3 oradores que têm um vasto conhecimento de assuntos relacionados com o mar e que julgo que têm um denominador em comum, que é a paixão pelo mar. Começo por apresentar Helena Vieira, diretora-geral da Direção-Geral de Política do Mar, uma empreendedora em ciência, que foi diretora executiva da Blue Bio Alliance, dedicada às cadeias de valor da área do mar, e que, ao longo dos últimos 12 anos, foi também responsável pelo ensino de empreendedorismo em ciências. Apresento agora Mafalda Freitas Araújo, diretora regional para o mar do Governo da Madeira, que ao longo dos últimos anos participou em várias expedições de mergulho científico, missões de pesca científica, projetos de investigação e congressos internacionais, na sua maioria relacionados com o peixe cartilaginoso, na área da alfabetização oceânica. No nosso painel tenho também ainda o prazer de apresentar Pedro Neves, diretor regional de Assuntos do Mar, do Governo dos Açores, é capitão de fragata, especialista em comunicações marítimas, que tem desempenhado diversas atividades na área naval. Espero não me ter enganado em nada do que aqui disse. Portanto, prosseguindo, o tema do nosso painel é a economia azul em Portugal. Muitas vezes perguntam-me o que é a economia azul. Eu costumo dizer que é, no fundo, a economia do mar, com a vertente da sustentabilidade e também com a vertente da valorização dos recursos marinhos. Portanto, sendo este o tema do nosso painel, sem mais demoras, passaria a palavra à Helena Vieira para lhe pedir que nos falasse um pouco sobre a Estratégia Nacional para o Mar, que foi aprovada e divulgada recentemente. Helena, passo a palavra. Olá, boa tarde. Obrigado, José Carlos, pela introdução. Obrigado aos organizadores por este evento. Vou começar talvez por pegar precisamente neste conceito da economia azul e do que é e de como é que isto levou à Estratégia Nacional para o Mar. Portanto, a economia azul é definida como toda e qualquer atividade que tem ligação direta ou indireta ao oceano. E, portanto, aí dá logo para perceber que compreende um vasto conjunto de atividades económicas e não só. E, portanto, a economia azul, para quem não sabe, o ponto de partida desta, que é a terceira Estratégia Nacional para o Mar, 2021-2030, foi precisamente os últimos dados da Conta Satélite para o Mar. A economia do mar em Portugal é o terceiro maior setor da economia nacional, representa cerca de 5,1% do PIB, 5% das exportações nacionais e 4% do trabalho. Se olharmos em mais detalhe para estes números, também é interessante perceber que, por exemplo, quando falamos de 5% das exportações nacionais, estamos a dizer que a economia do mar exporta mais que produtos como o vinho ou o azeite, que muitas vezes é algo também que é desconhecido. Ainda em termos de valor da economia do mar em Portugal, isto são tudo dados de 2018, também é importante perceber que o valor acrescentado bruto da economia do mar é superior ao da agricultura, da floresta e da silvicultura juntos. E, portanto, é de facto uma economia com alguma representatividade e interessante, que tem crescido
de uma forma bem mais acentuada, normalmente tem crescido ao dobro do ritmo do crescimento da economia nacional e, portanto, isto mostra duas coisas. Por um lado, que ela continua em expansão, ou seja, há um conjunto novo de entidades e de empresas e de atividades a aparecerem todos os anos, e por outro lado também que o valor que ela cria tem vindo a aumentar. E este é o ponto de partida, digamos assim, macro, sem entrar em grande detalhe, para o desenho da nova Estratégia Nacional para o Mar. Portugal é um dos poucos países do mundo que tem uma Estratégia Nacional para o Mar, e isso também nos coloca numa posição, digamos, de modelo e de alguma liderança com os nossos pares internacionalmente. Por exemplo, esta é a terceira Estratégia Nacional para o Mar, como eu já referi, houve 2 estratégias anteriores, e para podermos desenhar esta estratégia tivemos primeiro que mapear como é que estávamos em 2020 para perceber o que é que poderíamos fazer daqui para a frente. E este mapeamento é feito a partir dos dados que eu referi há pouco, mas também foi feito a partir daquilo que é a monitorização dos resultados das anteriores estratégias, nomeadamente da última estratégia. E, portanto, existe um relatório de monitorização que está a ser finalizado, é feito todos os anos, o último está a ser finalizado este ano, que respeita a 2020, mas os dados primários diziam algumas coisas, diziam que a economia de facto estava a crescer, mas também diziam, por exemplo, que a economia do mar em Portugal é muito dependente de 2 grandes setores, o turismo e a componente alimentar, que inclui aqui as pescas, a aquicultura e a indústria de transformação do pescado. E isto tem um lado bom, mas também tem um lado perverso que se sentiu e muito com o impacto da pandemia Covid. Por outro lado, também é interessante ver que os dados mostram que algumas atividades, nomeadamente as energias renováveis oceânicas ou atividades ligadas, por exemplo, à indústria, aquilo que eu chamo de indústria pesada da economia azul, como a construção naval e todas as indústrias conexas a esta indústria, também têm vindo, de alguma forma, a robustecer-se e a diferenciar-se. E isto abre portas para aquilo que foi o desenho da Estratégia Nacional para o Mar. Portanto, esta Estratégia Nacional para o Mar foi desenhada em alinhamento com o Pacto Ecológico Europeu e a Agenda 2030 das Nações Unidas, portanto, esta é a inspiração. Tem 10 objetivos estratégicos que vão desde o combate às alterações climáticas até à reindustrialização, passando pela educação, pelo emprego, pela economia azul, pela aquicultura, pela segurança alimentar, portanto tem vários objetivos estratégicos, inclusive é pela água potável, e depois foram selecionadas 13 áreas prioritárias de intervenção, que são áreas onde o mar tem um papel preponderante já na economia ou onde poderá, havendo desenvolvimento tecnológico, ter um papel relevante. Por exemplo, o Objetivo Estratégico 5, que tem a ver com, a 6, desculpem, que tem a ver com a água potável, é uma área onde o oceano poderá ter um papel de facto relevante, nomeadamente na dessalinização, mas a tecnologia precisa nitidamente de ser robustecida. Além disso, esta estratégia é uma estratégia que não é quantificável, que não tem metas, SMART, como se costuma dizer, não pode depois ser monitorizada e, portanto, temos um conjunto de 34 metas para atingir até 2030, essas metas estão distribuídas pelos diferentes objetivos estratégicos e tem um plano de ação que contém 184 medidas, e eu já explico porque é que o número é hesitante, e estas medidas são exatamente as ações que levarão à implementação do que está vertido nesta estratégia. Para finalizar a minha intervenção, gostava de salientar que a grande diferença desta estratégia para as suas antecedentes tem a ver com a sua visão. Ou seja, partindo do resultado que as anteriores estratégias nos trouxeram até aqui e que nos trouxeram ao sítio onde estamos hoje, que é bem melhor do que onde estávamos em 2013, por exemplo, também sabemos que o desenvolvimento da economia azul para a próxima década tem que ser assente num pilar fundamental, que é um oceano saudável. Se nós não tivermos um oceano saudável, não conseguiremos, por um lado, criar um futuro mais verde e mais azul, mas por outro lado também não conseguiríamos sequer desenvolver a economia azul. E portanto este é o pilar básico. E depois o segundo pilar tem a ver com o desenvolvimento tecnológico e o conhecimento científico. Nós de facto ainda conhecemos muito pouco sobre o oceano e portanto estes são 2 pilares que acompanham toda a Estratégia Nacional para o Mar e que a diferenciam das suas antecessoras. A estratégia foi aprovada dia 6 de maio, como disse muito bem, foi publicada dia 20, e o plano de ação está neste momento em circulação ministerial e será publicado, espero eu, em breve.
E, portanto, esta estratégia pretenderá nortear a ação política, pública e cívica nos próximos 10 anos e é um instrumento transversal a todos os ministérios, coordenado ao nível da Comissão Interministerial dos Assuntos do Mar, com todos os ministros e da rede de pontos focais, e, portanto, tem um desenho nacional, foi construída com a sociedade civil, com Portugal como um todo, com as regiões incluídas, mas depois tem que ter a sua expressão ao nível territorial, quer seja nas regiões de Portugal continental, quer seja nas regiões autónomas. E, portanto, esta articulação com os meus colegas é, de facto, fundamental. E, portanto, eu agora, se calhar, ficava por aqui, deixava os meus colegas falarem, para depois, se ainda houver tempo, podermos trocar algumas ideias. Obrigada. Muito obrigado, Helena, pela excelente explicação ou partilha da informação relativamente à Estratégia Nacional para o Mar. Eu agora passaria a palavra à Mafalda Freitas, colocando-lhe a seguinte questão. Na região autónoma da Madeira, que atividades estão a ser desenvolvidas em prol do desenvolvimento e divulgação desta estratégia, que é muito recente, e também da economia azul em geral? Sim, nós aqui, boa tarde, antes de mais obrigada à Blue Info e ao Miguel Marques e também assim para moderar este painel e para a oportunidade de estar aqui. Nós aqui na Madeira aproveitamos também a Estratégia Nacional para o Mar para fazer o plano estratégico da economia azul na Madeira. É um plano que se baseia em 2 documentos, este nacional e um documento preparado pela União Europeia para as regiões ultraperiféricas e que é um documento, uma metodologia de trabalho para depois poderem comparar as regiões ultraperiféricas. Foi publicado em setembro de 2020 e aqui na Madeira nós temos o nosso plano dividido em 2 documentos. O diagnóstico está praticamente concluído e estamos agora também a elaborar e também de acordo com os timings da Estratégia Nacional para o Mar, o segundo documento, que será mais importante e que será o plano de ação. Nós aqui na Madeira, e também de acordo com a conta satélite do mar, a economia do mar representa já para nós 10,3% do valor acrescentado bruto, em 9,4% de emprego e 10,8% de remunerações. E em termos absolutos, a região autónoma da Madeira atingiu já os 450 milhões de euros só em termos de economia azul. Eu também gostaria de destacar 3 áreas que aqui na Madeira são um exemplo e que são para apostar. Uma delas é o Registro Internacional de Navios. O nosso registro é já o 3º da Europa, atrás de Malta e Chipre. Contamos já com mais de 600 embarcações com bandeira registada aqui, desde grandes contentores a navios de cruzeiro e também alguns de investigação. Também, e como foi falado aqui, a dessalinização. Nós temos a 2ª ilha habitada aqui da Madeira, a Ilha do Porto Santo, em que o abastecimento público é integralmente feito através da central dessalinizadora, já em funcionamento há 40 anos, e, portanto, um bom exemplo também na área da economia azul. E terceiro, de destacar também a aquicultura de offshore, uma atividade que aqui na Madeira é já feita há mais de 25 anos e que este ano também temos a honra de receber aqui na Madeira em outubro o Congresso Europeu de Aquacultura, aqui em outubro, que irá abranger e debater toda esta área. Não nos esquecemos também, eu no início, antes de começarmos, também estava a falar com a doutora Helena Vieira, com um projeto que acarinhamos muito, porque a economia do mar tem que ser baseada na sustentabilidade do mesmo, mas também na literacia e no conhecimento. E um dos projetos que mais temos aqui feito crescer é o projeto da Direção-Geral de Política do Mar, o projeto Escola Azul, que é coordenado por nós aqui na Madeira, tem crescido
E é todo este conhecimento, sensibilização que temos passado a todas estas escolas, embora ainda estejamos no princípio, mas que certamente dará frutos no futuro. Portanto, concluo aqui também a minha primeira intervenção. Muito obrigado, Mafalda. Uma excelente intervenção também, com a partilha, de facto, do que na Madeira foi pioneira, na área da desalinização em Porto Santo, na área da aquicultura offshore. A Madeira tem um enorme potencial. Eu passaria agora a palavra ao Pedro Neves, para lhe colocar também uma questão relacionada com a própria estratégia, o que é que está a ser feito aí nos Açores, relativamente em coordenação com a Estratégia Nacional para o Mar. Sei que ainda é muito recente, obviamente, portanto, mas gostaria que nos falasse um pouco sobre a economia azul aí dos Açores, se me é permitido colocar-lhe esta questão. Ora, antes de mais nada, boa tarde a todos. Eu, antes de mais nada, queria dar uma palavra de compaixão para com as vítimas e as famílias das vítimas do Covid-19. Relativamente a esta iniciativa, quero agradecer ao Miguel Marques, esta iniciativa que é oportuna, tendo o mar como horizonte. É importante, eu gostava de recitar aqui um cientista político, que é Karl Popper, diz que a riqueza da democracia está na liberdade, na iniciativa e na liberdade de expressão. Portanto, aqui é isso que estamos aqui a fazer. Uma palavra às minhas homólogas, que já tive a oportunidade de trabalhar, falar com elas. A Helena Vieira, a primeira vez que estive com ela foi no dia 18 de dezembro, lembro que foi aqui na apresentação da Estratégia Nacional para o Mar, e quero lhe dar os parabéns, gostei muito, na altura felicitei-a e volto a felicitá-la, e portanto gostei muito da apresentação e também concordo, claro, com a Estratégia do Mar. Relativamente à Mafalda Freitas, eu ainda não tive a oportunidade de estar com ela pessoalmente, mas já falámos sobre assuntos de trabalho, um dos quais sobre os títulos de utilização privativa relacionados com os cabos submarinos. Eu quero relativamente dizer aqui, como eu já tinha dito, relativamente à estratégia do mar, está muito bem delineada. Eu até vou utilizar aqui um palavrão, mas está muito germanófila, está bem delineada. Portanto, está uma coisa muito bem feita. Eu acho que é uma coisa que às vezes não é comum ver em Portugal. Está uma coisa muito bem estruturada e acho que se nós cumpríssemos esta estratégia, se cumpríssemos 75% daquilo que está planeado, seria uma coisa altamente fantástica. Relativamente aqui à estratégia propriamente dita, está dividida por objetivos estratégicos, áreas de intervenção prioritária, metas de implementação, monitorização, avaliação, modelo de governação, que do meu ponto de vista, eu vou utilizar aqui uma expressão em inglês, keep it simple, está uma coisa, está bem feita, é uma coisa que é perceptível para a maior parte das pessoas. Mas relativamente aos objetivos estratégicos aqui para os Açores, há uns que são extremamente importantes e que neste momento já estamos a trabalhar há muito tempo, um dos quais tem a ver com a ciência, com a exploração do mar profundo. Portanto, nós temos aqui a Universidade dos Açores, o Departamento de Oceanografia e Pescas, que ainda por cima fica aqui no Faial. Aliás, como a Helena Vieira tinha dito, e muito bem, é difícil explorar o mar, porque, devido ao efeito, não é por causa das alterações climáticas, é o efeito da pressão. É difícil, portanto, e a tecnologia para vencer essa pressão é altamente dispendiosa. Portanto, é só para as pessoas às vezes terem noção, às vezes não explora mais, é por causa disso mesmo. Ainda não existe o efeito custo-benefício relativamente à exploração do mar profundo. Portanto, só através da ciência e da tecnologia é que podemos explorar isso. Relativamente à ciência, é uma coisa que tem sido, de facto, uma característica aqui do governo dos Açores, mas também a educação, como já tinha falado, a literacia, muito importante, especialmente para as gerações futuras. O mar é o futuro, claramente, é onde estão os recursos biogenéticos, os recursos minerais e os recursos combustíveis. Portanto, é muito importante ter isso em conta. Eu posso fazer aqui referência a um artigo escrito a 25 de agosto de 2018, no Expresso, acerca das indústrias emergentes da economia azul, e que de facto foi escrito por um camarada meu, por acaso, oficial de Marinha, Jaime Ferreira da Silva, que falou sobre os tesouros submersos, falou sobre um business plan à espera de ciência, falou da revolução energética em profundidade,
falou do novo universo por descobrir e, acima de tudo, do investimento. É que, de facto, o investimento no mar é um investimento intensivo e que só tem resultados a longo prazo. Portanto, de facto, é importante preparar as eleições, mas mais importante é preparar as gerações. Portanto, aquilo que nós iremos fazer agora, esta estratégia está muito bem delineada. Aliás, a Helena Vieira, como coordenadora, fez um excelente trabalho. Já tinha dito, é importante, às vezes, nós em Portugal elogiamos pouco, estamos sempre a dizer mal, acho que devemos dizer bem aquilo que está bem feito. Isto está bem feito. Eu tenho lido e tenho seguido e, de facto, eu vou dizer uma coisa, eu vou ser um bom oportunista, eu vou fazer benchmarking, eu vou utilizar aqui para a estratégia dos Açores. Portanto, não vou inventar aquilo que já está, a roda já está inventada. Portanto, o que eu vou fazer é, vou tentar melhorá-la e adaptá-la aqui aos Açores, que é, acima de tudo, que é a minha, atualmente agora, eu sou um açoriano que fui adotado aqui, portanto, nesta região telúrica e gosto muito de estar aqui. Outra questão também que nós estamos a ver é a questão da biodiversidade e das áreas marinhas protegidas. Estamos a tentar ver se aumentamos essa área para 15%, só neste momento são 10%, estamos a tentar aumentar para 15%. E depois outras duas grandes áreas importantes, que é a questão do turismo e da náutica de recreio, que é muito importante aqui nos Açores. Aliás, eu acho que a maior parte das ilhas já tem infraestruturas náuticas e, portanto, o que nós temos de fazer à volta das infraestruturas náuticas é criar um centro de negócios, é criar um conjunto de serviços para permitir que os dietistas ou os internautas, dizendo assim, consigam adquirir os seus produtos e consigam ter os seus serviços da melhor forma possível. Eu digo às vezes com uma certa piada, que eu gostava de ter aqui um Mónaco no meio do Oceano Atlântico. Em vez de ter um Mónaco, é diferente. Sabendo que normalmente os iates vêm das Caraíbas para o Mediterrâneo e param aqui, e isso é no verão. No inverno faz o percurso contrário. Para terem noção relativamente à náutica de recreio, cerca de 90% da náutica de recreio, cerca de 90% está no Atlântico Norte. No chamado mundo ocidental. Portanto, nós temos que aproveitar isto. Ainda por cima, somos um país de marinheiros, portanto, ainda por cima, a hospitalidade, a comida, a história, tudo isso é importante. Depois, outra coisa que é relativamente aos portos, as infraestruturas portuárias, o chamado cluster marítimo, portanto, o cluster dos Açores. Pelo que sei, até há pouco tempo, foi a semana passada, presumo que o Mário Ferreira, o famoso empresário do Norte, que tem a empresa de Ouro Azul, começou a fazer carreiras de cruzeiros entre Madeira e os Açores. Eu acho que, acima de tudo, se querem economia, é pôr as pessoas e as mercadorias a circular. Agora é fazer essa carreira Madeira, Açores, continente, isto tem que ser uma coisa contínua, para bem de todos nós e, portanto, e para bem do país. Acima de tudo, aquilo que eu espero, eu costumo dizer, agora, utilizando aqui o nome de um plano que já foi efetuado no passado, fazendo aqui um plano Marshall modificado. Não com fundos americanos, mas com os fundos europeus. Portanto, utilizando os fundos do plano de recuperação e resiliência. É isso que se pretende, relativamente com esta estratégia do mar, é fazer com que os objetivos estratégicos sejam atingidos a bem de todos nós. Acima de tudo, eu estou mais preocupado, não é comigo, é com as gerações futuras. E é isso que eu pretendo. Dou por terminada a minha intervenção. Muito obrigado. Muito obrigado, Pedro. Também uma excelente intervenção, com a partilha de várias informações relevantes daí dos Açores. Eu passaria agora a palavra à Helena Vieira para lhe colocar uma questão relativamente à sua experiência enquanto empreendedora. Neste plano estratégico para o mar, de que forma os empreendedores poderão, no fundo, contar com determinadas medidas que até aqui têm, de alguma forma, dificultado o tal empreendedorismo. Muitas vezes surgem bons projetos, mas depois, pela questão da excessiva burocratização, como todos nós falamos um pouco sobre isso, e também sobre os custos inerentes, nomeadamente os custos fiscais, se no plano, portanto, nesta estratégia nacional para o mar, se existem algumas medidas que vão no sentido de minimizar ou reduzir, de alguma forma,
as dificuldades que os empreendedores sentem quando têm boas ideias. Muitas vezes até existe capital para investir, mas depois, de facto, o caminho até ao sucesso é árduo. Portanto, Helena, poderia-nos dar uma palavra relativamente a isso? Sim. Vou tentar ser rápida também para dar hipótese aos meus colegas de terem mais alguma pergunta. Mas a minha experiência enquanto empreendedora já na área do mar tem alguns anos, num contexto bastante diferente do atual, onde não existia Ministério do Mar, onde não existiam programas de financiamento público dirigidos ao mar, e portanto as condições de facto eram muito diferentes. No entanto, a experiência que eu tenho tido fora deste meu cargo, no qual também é recente, não é? Pouco mais de um ano, portanto eu e o Covid coexistimos aqui no Ministério, a minha experiência tem-me sido útil numa perspectiva de empatia e de capacidade de visão dos vários ângulos, ou seja, eu tenho experiência enquanto empreendedora e empresária, portanto consigo compreender essa visão e essas necessidades, tenho experiência enquanto académica e cientista e também compreendo a necessidade desta outra vertente, e agora começo a ter também alguma visão mais detalhada. Já trabalhava com a Comissão Europeia, mas ao nível do Governo Nacional é a primeira vez, também tenho alguma noção do que é esta interface política, academia e indústria. E portanto eu acho que isso tem sido uma vantagem na abordagem que dou aos problemas. E portanto a própria estratégia foi desenhada bottom-up, portanto foi feita logo de cabeça com um conjunto de stakeholders da sociedade civil, com os quais contactámos diretamente, mais de 50 logo inicialmente pelo país inteiro, para nos darem um primeiro feedback, e depois na consulta pública, que foi bastante participada, recebemos mais de 250 contributos, fizemos 13 sessões públicas de apresentação, e isso também ajudou a refinar o modelo final da estratégia. Eu acho que isso é uma forma aberta de se fazer. Depois, no lado do financiamento e da burocracia, uma das questões com que eu me deparei assim que entrei na DGPM foi precisamente com alguns problemas na implementação daquilo que é o Fundo Azul, que é um dos muitos mecanismos que existem de financiamento público e um de 3 dedicados à economia do mar. E, portanto, efetivamente, o Fundo Azul tem algumas dificuldades de implementação e que foram identificadas logo, foram corrigidas quando nós chegámos, portanto, em 2019 o Fundo Azul tinha 9% de execução, em 2020 teve 34,3% de execução, a maior desde sempre, e agora já vai em maio com 32%, expectável chegar a 60% este ano, e portanto estamos a tentar de facto mudar, e no âmbito disto tudo estamos a preparar uma profunda revisão legislativa do Fundo Azul, também no âmbito do PRR, porque o PRR vai ser no lado do mar, uma parte vai ser implementada através do Fundo Azul. E aí é muito útil esta minha visão empreendedora. Onde é que eu tenho confrontos ou choques? É com o meu lado de empresária, é muito mais impaciente do que o meu lado de administração pública. As coisas na administração pública levam algum tempo. Porquê? Porque o governo é uma máquina ainda grande. Como eu disse, a Estratégia Nacional para o Mar é transministerial, o plano de ação tem 183 medidas que tiveram que ser validadas por todos os ministérios, cada medida tem um dono que vai ser responsável pela sua implementação, e isso também demonstra que os assuntos do mar não estão centralizados no Ministério do Mar, são de facto assuntos que têm que ser tratados desde o Ministro da Economia, ao Ministro das Finanças, o Ministro do Ambiente, com quem temos também de facto muito trabalho para fazer, a Ministra da Coesão Territorial. Há aqui um conjunto de ministros que de facto são fundamentais e, portanto, este é o lado onde há mais conflito, mas onde eu penso que esta minha visão tem sido útil no desbloqueio de algumas situações. Ainda só passou um ano, o tempo dirá se conseguir desbloquear mais situações, mas acho que até o que já fiz já é bastante positivo. Muitos parabéns, Helena. De facto, com esforço, os resultados aparecem e, de facto, parece que começam a aparecer. Penso que agora o Miguel gostaria de passar uma pequena apresentação. É assim, Miguel? Sim, José, mas antes de passar, gostaria só de dar uma palavra à Mafalda e ao Pedro, se querem tecer algum comentário sobre o que se vislumbra
começando talvez pela Mafalda, no caso da região autónoma da Madeira, em termos de próximo semestre, o que é que está aí na calha. Sabemos que quanto é importante o turismo para a Madeira, para todo o país, mas para a Madeira em particular, o que é que está aí na calha. E faço já a pergunta também para o Pedro. Sabemos nós a tradição que os Açores têm na proteção dos oceanos, exceto que essa tradição também existe na Madeira, também existe no continente. Também uma nota sobre o que é que se espera em termos da proteção no meio marinho nos Açores. Mafalda, por favor. Sim, sim. Eu já estive a explicar que nós estamos neste momento a fazer o plano estratégico da economia azul na Madeira, que terá duas vertentes, mas como o Miguel referia muito bem, e para nós o turismo, e principalmente o turismo costeiro, representa mais de 70% do valor acrescentado bruto. E nessa questão, e o Governo Regional tem investido nos últimos anos no afundamento de duas corvetas da Marinha, que também pretendemos com isso potenciar e sensibilizar para a nossa cultura marítima. Mas, além disso, é muito importante para nós a promoção dos desportos náuticos e, principalmente, aqui na Madeira, nós temos condições fantásticas para a prática desses desportos náuticos durante todo o ano. Eu falo especificamente do mergulho. Vamos receber este ano não só o Campeonato do Mundo de Fotografia Subaquática, como o Campeonato do Mundo de Vídeo Subaquático, os 12 eventos em outubro na Ilha do Porto Santo, para que possa estes eventos ajudar a promover, como eu referi, o mergulho, e que nos traga mais turistas, principalmente durante o inverno, em que as condições aqui na Madeira são fantásticas para podermos mergulhar. Noutra área também temos a 16 e a 17 de novembro, o Encontro do Mar, aqui na Madeira. O ano passado não realizamos devido ao Covid, mas este ano contamos ter aqui na Madeira um grande evento para mostrar e para também conhecer todas as entidades ligadas ao mar em todas as áreas da economia azul. E por último, como eu referi também, vamos ter o prazer de receber aqui na Madeira o Congresso Europeu da Aquacultura, também em outubro, e que esperamos mais de 1000 participantes. Portanto, será o primeiro grande evento aqui na Madeira, pós-pandemia ou durante mais a abertura, e esperemos ter condições realmente para o realizar. Portanto, são estas as nossas atividades para este próximo semestre, e mais uma vez obrigado pela oportunidade. Pedro, por favor. Ora, relativamente às atividades turísticas, nós, infelizmente, este ano não iremos ter a Semana do Mar, que é uma semana muito característica, não iremos ter, infelizmente, por razões, como todos bem sabem, por razões pandémicas. Mas eu gostava de falar aqui de dois projetos. Um deles é o navio de investigação científica, que tive o prazer de tratar com a Helena Vieira e tudo mais, e também o futuro Tecnopolo. O Tecnopolo que virá, tentando assim, aumentar a capacidade de investigação aqui da região autónoma dos Açores. Eu gostava de fazer uma referência aos projetos que nós temos aqui nos Açores relacionados com os fundos comunitários, e que importa referir que nós temos aqui neste preciso momento 12 projetos, num valor total de 50 milhões. São projetos que são fundos partilhados com outras entidades aqui da região e cujo valor no total são 50 milhões e que a Direção Regional dos Assuntos Mares tem um valor de 8 milhões, sendo desses 8 milhões, cerca de 2 milhões do orçamento regional, do orçamento regional dos Açores. Todos estes projetos estão relacionados com conservação da natureza, literacia, lixo marinho, monitorização de ecossistemas marinhos, trabalhos com mamíferos marinhos, avaliação do estado ambiental e ordenamento do espaço marítimo. Eu queria fazer referência relativamente ao ordenamento do espaço marítimo, que é um instrumento legal que neste momento está terminado, mas está a ser neste momento
estamos a fazer uma avaliação estratégica ambiental, para depois ir a um conselho consultivo, para depois ir à consulta pública e depois, para o final do ano, ir à aprovação da Assembleia Legislativa Regional e depois da tutela. Era isto que eu queria referir relativamente aos Açores. Eu gostava de poder dizer outras coisas mais, mas a situação que vivemos é um momento crítico, mas obviamente já houve momentos mais tenebrosos na nossa história e nós vamos vencer. Como dizia o general Ramalhianos, não existem inevitabilidades. Eu quero, acima de tudo, agradecer esta oportunidade. Foi um prazer falar novamente com as minhas homólogas e espero que haja mais iniciativas nessa natureza para pôr o mar como horizonte, porque o mar é indiscutivelmente o futuro e sabendo de antemão que o nosso planeta é mar, não é terra, é mar, acima de tudo. Um prazer, muito obrigado. Muito obrigado Pedro, muito obrigado Mafalda, muito obrigado Helena pelas fantásticas mensagens aqui colocadas. É isso mesmo, como o Pedro diz, não é a pandemia que nos vai separar ou parar de fazer coisas. Por isso, nestes minutos que ainda tenho, queria só dar duas notas importantíssimas. Uma é que esta conferência, este webinar, visa promover a cooperação e, portanto, é bom ver o todo nacional e as regiões alinhadas no sentido comum da defesa dos oceanos. E nos painéis anteriores reforçamos o tom da necessidade de cooperar e também estamos a fazer um apelo a todos os que nos ouvem e nos escutam para que haja mais compromissos voluntários no âmbito das Nações Unidas no que diz respeito ao ODS 14, mas aos outros ODS também. Num outro painel, uma nota importante da informação, do tratamento dos dados. E, infelizmente, cada vez se vê mais que os dados, às vezes, tendem a ficar fechados, diria que privatizados, do que compreendendo que, às vezes, há custos, há que gerir, nem tudo tem que ser gratuito, mas tudo o que for possível ser divulgado ajudar-nos a sair mais rapidamente da crise. É nesse sentido que nasceu o Burgi, a nossa flâmula, que é o nosso relatório que publicamos hoje, está no nosso site, existe para o mundo, existe para Portugal como um todo, e existe dentro do relatório sobre Portugal, destaques sobre a Madeira e sobre os Açores. Vou só apresentar as capas e dizer que estes 4 relatórios, que são o início de vários que queremos fazer sobre o mundo e que terão um contínuo anual, é um compromisso que a Blue Info, que pertence à Skipper and Daul, fez nas Nações Unidas no âmbito do ODS 14, tentando walk the talk, não é? Não é só pedir para que hajam mais compromissos voluntários, nós também estamos a fazer a nossa parte. E nesse contexto, apresentar apenas as capas do Burgi Nacional, do Burgi relativo à região autónoma dos Açores e do Burgi relativamente à região autónoma da Madeira. Dizer que, como é óbvio, um relatório desta natureza feito na pandemia, tem dados já de 2020, eu diria que é o primeiro relatório mundial que de uma forma, alargada, junta, há vários relatórios que já têm comentários sobre o que se passou na pandemia, bem antes do Burgi, mas de uma forma estruturada com nomes, com números, com referência a 31 de dezembro de 2020, eu não conheço. Portanto, se quiserem ter uma noção já do que se começa a ver, do que é o impacto concreto da pandemia, que, como podem compreender, em alguns setores tem sido bastante duro, mas, curiosamente, noutros setores não, tem havido crescimento. E é importante que uma das características fortes da economia azul é a sua resiliência. Infelizmente, ao contrário da crise de há 10 anos atrás, onde setores como o turismo nos ajudaram a sair da crise, dado que esta crise obriga a que as pessoas estejam com um grande grau de afastamento físico, perturba o modelo de turismo presente. Mas já começamos a ter sinais de que o turismo se está a renovar, muito provavelmente nos próximos anos ele vai ser ligeiramente diferente do que era, e se calhar até para melhor, onde se irá também valorizar
o espaço para cada um por metro quadrado e também se irá valorizar as atividades ao ar livre. E, curiosamente, isso também ajuda a que os ecossistemas recuperem melhor, porque obriga a uma menor intensidade do uso do espaço. Vamos tentar, dentro do mal que é a pandemia, aproveitar aquilo que ela eventualmente pode ter de transformativo no sentido positivo. Pois muito obrigado a todos. Recomendo também a quem nos segue que nos acompanhe no próximo painel, em que vai ser um painel sobre oportunidades na fileira alimentar do mar, com uma presença forte de Portugal, uma presença forte do Brasil. Vamos também tentar criar aqui esta ponte através do alimento entre a Europa e o Brasil no próximo painel. Obviamente, quem quiser seguir em língua inglesa terá tradução em canal próprio. Muito obrigado a todos.